E aí, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa videoaula de soldagem, né? Continuando o nosso curso preparatório para Petrobras, dessa vez 2020, né? Para o concurso da Petrobras. E agora, antes da gente passar para os assuntos mais aprofundados dos tipos de soldagem, né? Soldagem arco submerso, soldagem MIG, ATIG, enfim. Eu prefiro que a gente continue o assunto de soldagem falando dos procedimentos de segurança de soldagem, tá? Existem outros assuntos ainda que a gente quer abordar, mas que eu acho importante antes da gente entrar nos outros tipos de soldagem. E o principal deles é a respeito da segurança na soldagem, tá? Então, o que a gente pode falar, o que a gente pode discutir a respeito da segurança da soldagem? Bom, segurança da soldagem, ela está envolvida com diversos riscos, né, que podem acontecer durante o procedimento de soldagem. Então a gente sabe que como a soldagem é uma operação térmica, ou seja, ela envolve calor, né, aquecimento, então a gente pode ter, por exemplo, risco de incêndio se a gente, por exemplo, deixar materiais, né, combustíveis próximos à operação de soldagem. Podem ocorrer explosões, né? O risco de choque elétrico ele também é muito grande, porque apesar de a corrente elétrica não atravessar, né, o operador não está no circuito de soldagem, o circuito elétrico, vamos dizer assim, pode também ocorrer risco de choque elétrico, né? Então, uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco é com relação à resistência do corpo humano, que é uma resistência bastante baixa. Então, é por isso que podem ocorrer esse tipo de acidente, né? A exposição à radiação também é um tipo de risco muito comum na operação de soldagem. Então, operador que não utiliza máscara, não utiliza óculos adequado que consiga filtrar a radiação emitida pela soldagem, então ele pode estar correndo um sério risco de perda de visão, né? Fumos e gases que são consequências do processo de soldagem que estão sempre presentes no processo de soldagem. Por isso, deve ser instalado no ambiente de soldagem um sistema de ventilação ou de exaustão capaz de remover esses fumos e esses gases, né? E por fim, a gente pode citar respingos metálicos ou até partículas lançadas, né, projetadas pela operação de rebarbamento, né? Então esses respingos podem cair nas roupas de proteção e se elas não forem roupas adequadas, o operador de soldagem pode sofrer queimaduras, né? Então, vamos falar um pouco dos equipamentos de proteção de soldagem. Então, vamos começar a falar, por exemplo, do avental, que tem que ser de couro, né? O pessoal chama muito de couro ou raspa de couro, né? Que é um resíduo do couro ali, né? É um couro de menor qualidade, aliás, né? Então, você pode empregar o couro no avental, na parte frontal do operador, nas mangas, ou seja, né, nos braços, né, a fim de proteger os braços. Luvas também, luvas longas de couro, perneiras para proteger as pernas, né? Sapato de segurança com material isolante é essencial na operação de soldagem. O capacete com óculos, com filtro de proteção da radiação também é super importante. É um elemento que muitos dos operadores negligenciam, ou seja, eles não utilizam esse tipo de capacete com filtro exatamente pela pressa na execução da operação, e aí começa a acontecer alguns problemas com a visão, né? Óculos de proteção pode ser utilizado, né, dentro do capacete, ainda as ombreiras, né, que são ombreiras de couro que você pode colocar nos ombros, tá, para proteger mais ainda. Então, devido a esse fato da utilização desses vários equipamentos de proteção individual, que você começa, né, o operador ele começa a suar muito, né? Então, a sudorese começa a avançar. E aí, a resistência
a choques elétricos pode diminuir com relação a essa utilização das roupas de proteção, né? Vamos falar do choque elétrico, então, que é um risco que é constante nas operações de soldagem. Então, a gravidade do choque elétrico que o operador pode receber não está relacionada com a tensão de operação da soldagem, mas sim com a intensidade da corrente de soldagem. Então, eu deixei ali um quadro, resumo, essa tabela explica mais ou menos o limite, né, o limiar da corrente elétrica que o ser humano pode, né, e os efeitos que podem ocorrer no processo de soldagem. Então, você pode observar um formigamento fraco, por exemplo, numa corrente bem fraquinha de 5 miliamperes, né? E acima de 5 amperes, que é uma corrente, né, é uma intensidade de corrente baixa ainda, pode causar a morte do operador. Então, a gente observa que o corpo humano ele resiste pouco à corrente, né? Ele tem uma resistência muito baixa. E por isso que, durante a operação de soldagem, deve-se cuidar muito com essas correntes. Então, durante a operação de soldagem, deve ser observado fugas de corrente quando o operador está executando o procedimento. E se ele tiver muito suado, ou seja, com a umidade muito grande no corpo, é melhor ele fazer intervalos regulares e depois retornar à operação para não ter nenhum problema em relação a esses choque elétrico, né? O risco de explosão e incêndio, a gente já comentou, mas o importante é sempre evitar, no local de operação de soldagem, materiais combustíveis, né? Porque a soldagem é uma operação que possui como fonte de calor, por exemplo, o arco elétrico, né? A chama e esses respingos, né? Esses respingos que saem são consequências do processo quando executa a operação de soldagem, né? Então, esses incêndios e explosões podem acontecer, né, quando você tem os gases de proteção que são utilizados, né, e também quando você tem esses locais não ventilados. Bom, outros riscos que a gente pode citar são as quedas de materiais, queda do operador de andaimes, né, essas fagulhas ou partículas que são lançadas, e também cuidados com cilindros de gás. Esses cilindros geralmente são armazenados na área de soldagem e deve ter um maior cuidado no manuseio e na operação, principalmente com relação à válvula desses cilindros. Pessoal, então acessem nosso site, inscrevam-se e não desanimem, né? Não desanimem. Vamos voltar a estudar, vamos voltar a estudar firme, revisar os conceitos de soldagem, tá? E vamos continuando com a nossa videoaula. Na nossa próxima videoaula a gente vai falar de alguns fenômenos que ocorrem durante a soldagem a arco elétrico, né, a soldagem eletrodo revestido, e podem influenciar na qualidade do processo. Ok? Então até a próxima.